Hoje, pela graça de Deus, eu quero estar falando um pouco sobre sendo um pai segundo o coração de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Me ajuda, Senhor, nessa noite poder transmitir o recado do Senhor ao coração de cada um dos irmãos, mas de um modo muito especial aos pais nessa noite. Me ajude, Senhor, com amor, a falar dessas coisas tão importantes que preparamos para falar hoje à noite. Em nome de Cristo eu peço agradecido. Amém. Nesta noite eu quero falar sobre um pai segundo o coração de Deus. Mas nessa noite, nós poderíamos falar muitas coisas. A Bíblia traz muitas orientações a respeito de como sermos um pai segundo o coração de Deus. Inclusive, você encontra livros e livros falando a respeito disso. Bons livros orientando como nós podemos ser um pai, segundo a vontade de Deus. Um pai não que os nossos filhos querem, mas um pai que os nossos filhos precisam. Mas hoje à noite, eu quero fazer um acróstico da palavra pai. Então, a palavra pai é formada pelas letras P, A e I. E nessa noite, então, eu quero mostrar 3 verdades, quero dar 3 conselhos usando um acróstico da palavra pai, para mostrar como nós podemos ser pai segundo o coração de Deus. Então, qual que é a primeira letra da palavra pai? A letra P. P de palavra. Para sermos um pai segundo o coração de Deus, nós precisamos viver na palavra, ou precisamos da palavra de Deus. Lá no livro dos Salmos, onde nós encontramos muitos conselhos e muitos textos que edificam a nossa vida, no livro do Salmo 119, que é o Salmo das Escrituras, onde há uma exaltação da palavra de Deus, no versículo 105 nós encontramos as seguintes palavras: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é a lâmpada que revela os obstáculos que podem impedir o nosso caminhar. E também a luz que mostra o caminho em que devemos seguir. Ela é a nossa bússola, ou melhor, ela é o nosso GPS. Ela é o manual que mostra como devemos ser os pais que os nossos filhos precisam, e também mostram como os nossos filhos podem ser os filhos que os nossos pais também precisam. A palavra de Deus, ela orienta as nossas vidas, elas mostram o caminho. Então, primeiramente, nós como pais, precisamos examinar e procurar conhecer a palavra de Deus. Eu sei que nós, na nossa vida, nós temos muitos gostos, muitos desejos em nossa vida. A gente tem prazer em certas coisas aqui, hobbies, lazeres e assim por diante. Mas, meus amados, certamente, uma coisa que nós precisamos investir na nossa vida é em examinar e procurar conhecer a palavra de Deus, para sabermos o que edifica e o que destrói. Muitas vezes nós destruímos relacionamento, seja relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, porque não conhecendo a palavra de Deus, vamos agir de maneira errada e vamos prejudicar nossos relacionamentos. Então é importantíssimo nós conhecermos a Bíblia, para sabermos o que agrada a Deus e o que Deus aprova ou reprova. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, útil para ensinar, para repreender, para puxar a orelha, para corrigir o que está de errado, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia nos ensina princípios divinos,
os princípios divinos da paternidade segundo o coração de Deus. Princípios divinos para sermos filhos também segundo o coração de Deus. Meus amados, precisamos seguir na palavra de Deus. Eu vi um vídeo tempos atrás de um homem falando, logicamente ele está fazendo uma paródia ali, uma brincadeira, mas uma brincadeira de uma coisa muito séria. Essa pessoa, ele está fazendo o mesmo papel, tanto da pessoa que está perguntando, quanto da pessoa que está falando. E a pessoa pergunta para ele, o que Jesus significa para ele, o que a Bíblia significa para ele. Aí ele fala, não, Jesus é meu tudo, eu amo Jesus mais do que minha vida, eu amo a Bíblia, a palavra, mais do que tudo, mais do que minha própria vida, ela é a essência da minha razão de existir, e ela que determina a maneira com que eu vivo. Aí perguntou para ele, mas você lê a Bíblia? Ele, de vez em quando eu vejo um videozinho que fala da Bíblia, às vezes eu vejo um devocional que o meu pastor me manda, mais ou menos, Aí perguntou, mas você conhece, mas você gosta de ler? Não, mas eu não gosto muito de ler, sabe, a Bíblia é muito grande, é muito grossa, muito grande, extensa, difícil de ler. E aí perguntou, mas você já leu O Senhor dos Anéis? Todas as séries, todos as sagas ali, e do Harry Potter. Não, eu sei todas as palavras ali de magia e tudo mais. Irmãos, nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente faz uma inversão de valores, a gente investe tempo em coisas que não vai nos edificar. Não é que é errado você assistir um filme, mas, meus amados, precisamos entender que o mais importante é a palavra de Deus para as nossas vidas. É ela que nos edifica, portanto, precisamos investir tempo em conhecê-lo. Mas, ao mesmo tempo que nós precisamos examinar a Bíblia e procurar conhecê-la para vivermos segundo ela, nós também temos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6 e 7, diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando-te. Aqui o Senhor Deus orienta o povo de Israel, o povo de Deus, a não somente colocar a palavra de Deus no seu coração, como ensinar os seus filhos todo o tempo. Precisamos ensinar as crianças não somente na igreja, mas com certeza isso é muito importante, amém, né, irmãos? Trazer os filhos à igreja, estar com a família na igreja é importante, mas em casa também é importante. A Sarinha, ela tem um hábito, toda noite, antes de dormir, o que você pede para o papai e para a mamãe contar para você, Sara? Historinha. Toda noite, todo santo dia, pai, eu vou dormir, mas eu quero ouvir uma historinha. Então vai eu, a mãe dela, a gente senta lá e vai contar historinha. Eu já contei não sei quantas vezes as mesmas histórias para Sara, mas a gente sempre vai tentando inovar aí nas nossas histórias, a gente inventa personagens para contar verdades, trazer princípios bíblicos, mas, enfim, o importante é inculcar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, ajudar os nossos filhos com o seu devocional diário, lá na chácara, no culto de jovens, ali na programação de jovens, eles recebem um devocional que eles precisam fazer diariamente, e, às vezes, eles precisam de ajuda e incentivo para fazer. Precisamos investir tempo com isso. Às vezes, a Isabela pede ajuda, o Estevão pede ajuda, e preciso tirar um tempo para ajudar os meus filhos. Também para decorar versículos e assim por diante. Mas, meus amados irmãos, isso é muito importante e precisamos fazer. Mas, agora, uma maneira que nós temos, e talvez a maneira mais eficaz de ensinar os nossos filhos, não é apenas falando, não é apenas dando ordem, não é apenas pedindo para eles fazer, mas é nós sendo o exemplo para eles. É nós tentando viver aquilo que queremos que eles façam, é praticar por meio do exemplo. Então não adianta você chegar no seu filho e falar assim, filho, vai na igreja. Se você não vai na igreja, filho, leia a Bíblia, se eles não veem você lendo a Bíblia.
Filho, vai orar, se eles não veem você orar. Tenha um tempo, separe um momento para você orar junto com seus filhos. Separe um tempo para você ler a Bíblia com seus filhos, seja contando uma historinha. Eu sei que dependendo da idade, eles não querem nem saber de historinha, né? A Isabela já chegou numa idade que ela não curte esse negócio mais de historinha. Mas ela está ali fazendo os devocional, às vezes ela pede ajuda para me ajudar na leitura bíblica diária dela, nos devocionais dela. Então, nós precisamos separar esse tempo para juntos estudarmos a Bíblia, juntos irmos à igreja, juntos aprendermos a amar o nosso Deus. Uma vez eu ouvi um pastor falando, né, o coração dos nossos filhos é um tesouro que não existe preço de tão precioso que ele é. E o diabo sabe disso. E o diabo está investindo tudo o que ele tem para conquistar o coração do seu filho, para colocar o coração do seu filho nas coisas mais terríveis que o mundo pode oferecer. Então, irmãos, uma tarefa de nós como pais é investir nos nossos filhos, investir na vida dos nossos filhos, para que o coração dos nossos filhos possam pertencer a apenas uma pessoa, e essa pessoa seja o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós temos essa responsabilidade. Então, a primeira verdade que eu quero apresentar para sermos um pai segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, é que nós vivamos na palavra, andemos na palavra de Deus. Qual que é a segunda letra da palavra pai? A. Então, aqui, eu escolhi, então, A de amor. Para ser um pai segundo o coração de Deus, precisamos andar em amor. A primeira letra de pai é P. P de palavra. P de palavra de Deus, Escrituras, Bíblia. A segunda de A de amor. Colossenses 3,14 diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo, aqui neste texto, ele está dizendo que o amor é o elo perfeito que vai manter todas as coisas unidas, que vai manter relacionamentos unidos, é o vínculo da perfeição. Amor, irmãos, é certamente o dom mais importante de todos os nossos relacionamentos. O amor não é uma emoção, o amor é uma atitude. Amar, a palavra amar é um verbo, indica uma ação. Amar envolve escolha, amar é um mandamento, amar envolve atitude. E amar também, irmãos, é um dom que Deus nos dá através do Espírito Santo. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 22, um dos gomos do fruto do Espírito Santo é amor. E amar na Bíblia, irmãos, envolve abnegação, envolve negar a si mesmo, envolve abrir mão dos seus desejos e vontades por aquele que você está amando. De acordo com a Bíblia, amar, o maior exemplo de amor é o exemplo de Jesus Cristo, que amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, amar na Bíblia envolve sacrifício por aquele a quem nós amamos. Irmãos, e quando falamos de amor, primeiramente nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Precisamos amar a Deus mais do que amamos o nosso cônjuge e mais do que amamos os nossos filhos. Se você coloca os seus filhos acima de Deus, os seus filhos passam a se tornar um ídolo na sua vida. Então não faça isso. Ame a Deus acima de tudo. E mostre para os seus filhos que Deus vamos dizer, aquilo que é mais importante na sua vida, é a sua prioridade. Que a razão de você viver é Jesus Cristo. Deixe claro isso para eles. Agora, como pais, também precisamos amar os nossos filhos. E quando eu digo amar os nossos filhos, talvez alguém possa entender isso como um pleonasmo, como uma redundância. Vocês sabem o que é pleonasmo? Sabe, Beto, o que é? Um pleonasmo é uma redundância de verbos, de palavras, de termos. Por exemplo,
descer para baixo, subir para cima, menina mulher, menino homem. Você está usando duas palavras que significam a mesma coisa. Se você desce, então com certeza você está descendo para baixo. Você não está descendo para cima, entende? Então você não precisa usar duas palavras. Você usa uma redundância. Então, algumas pessoas, quando eu digo que os pais precisam amar seus filhos, talvez alguém possa dizer, pastor, mas isso não precisa nem falar, todo pai ama seu filho. Mas, irmãos, eu vou dizer que não. Nem todo pai ama seu filho de verdade. Muitos confundem o senso de pertencimento com o amor. Não, é o meu filho. Aí ela tem um ciúme obsessivo, ele tem um ciúme obsessivo por ser seu, mas não é um amor, porque amar envolve o quê, irmãos? Sacrifício. Envolve abnegação. Então, nós não podemos confundir senso de pertencimento com amor. Mas quando nós falamos de amor, estamos falando de abnegação. Precisamos amar nossos filhos mais do que amamos bens materiais. Se o seu amor no seu carro é maior do que pelo seu filho, alguma coisa está errada. Se seu amor pelo seu smartphone é maior do que pelo seu filho, alguma coisa está errada. Precisamos amar os nossos filhos mais do que amamos coisas. Amém, não, irmãos? Mais do que amamos coisas. Precisamos amar nossos filhos mais do que amamos futebol, mais do que amamos o descanso, o lazer, mais do que amamos a nós mesmos. Precisamos, irmãos, amar de verdade os nossos filhos. Os nossos filhos, a nossa família, né, como um todo, a esposa, filhos, o marido, é o maior tesouro que no caso um homem, né, a esposa, os filhos, a família, é o maior tesouro que um homem pode ter quando nós falamos de ser pai. Não existe tesouro maior do que os nossos filhos. E, portanto, irmãos, a melhor maneira de demonstrar amor pelos nossos filhos é levando-os todos os dias para mais perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender que os nossos filhos muitas vezes vão flertar com o mundo. E Deus vai nos dar sabedoria para trabalhar o coração dos nossos filhos. Porque o que os nossos filhos muitas vezes vão procurar nas coisas deste mundo, eles não vão encontrar aquilo que eles estão procurando, pois só em Jesus nós podemos encontrar aquilo que nós precisamos. Amém, não, irmãos? Vida eterna, salvação, alegria, paz, contentamento, só em Jesus. Então precisamos ensinar isso para os nossos filhos, levando-os e o conduzindo para perto de Jesus Cristo. Essa responsabilidade não é do pastor, essa responsabilidade não é da professora da escola bíblica dominical, mas graças a Deus por estes que nos ajudam nesta tarefa. Mas essa responsabilidade é de cada pai. Amém? Cada pai é um sacerdote do seu lar e a sua responsabilidade é conduzir os seus filhos até Jesus Cristo. E por último, então a primeira letra, P. P de palavra. A segunda letra de pai, A. A de amor. E a terceira letra mesmo, qual é? I. E eu coloquei aqui I de intimidade. Para ser um pai segundo o coração de Deus, é preciso ter intimidade. Provérbios 3:32 diz assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Intimidade, irmãos, tem a ver com relacionamento. Quando nós falamos de intimidade, estamos falando de relacionamento. Com certeza, nós vamos desenvolver relacionamentos ao longo de nossas vidas. Além do nosso pai, além da mãe, além dos irmãos, nós vamos criar relacionamentos. Nós vamos desenvolver amizades ao longo da vida. Algumas amizades boas. E tem uns que vão desenvolver algumas amizades que não são tão boas. Precisamos ter critérios para ter intimidade com as pessoas, para ter amizade com as pessoas. Não é porque alguém gosta da mesma coisa que você, Pedro, por exemplo, que significa que ele é uma boa pessoa para você andar junto.
Não, o melhor amigo seu tem que ser aquele que te leva para mais perto de Deus. Amém, irmãos? É aquele que te leva para mais perto de Deus. E nós, eu pelo menos, o meu pastor, ele sempre me aconselhou: Douglas, ande com aquele que vai te aproximar de Deus. Ande com aqueles que vão te ajudar na sua caminhada cristã, que na hora que você estiver fraco, ele vai te levantar, ele vai te ajudar. Eu lembro quando eu tinha a idade da Isabela, Deus colocou alguns amigos na minha vida, que me ajudou, o Isaías Moreira, eu lembro dele, hoje eu acho que está fora do Brasil. Você lembra para onde que ele está, amor? Onde que a irmã Maria disse? Eu não lembro, mas ele está fora do Brasil. Eu lembro que muitas vezes eu ia para Franca, eu ia lá e passava o final de semana todinho na casa dele. A gente ia na praça, a gente ia comer um lanche, a gente ia no ensaio de jovens, a gente ia na escola bíblica dominical, e à tarde eu vinha embora com o pastor para Ibiraci, para casa. Mas era alguém que eu sempre estava junto com ele. Também o Rafael, que morava de frente à igreja, um grande amigo que me ajudou muito na minha vida cristã. São pessoas que eu desenvolver um relacionamento de proximidade e profunda amizade com essas pessoas. É onde que eu abria o meu coração, falava das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, e eles me ajudavam orando, eles me ajudavam me aconselhando, estudando a Bíblia juntos, e assim por diante. Então eu louvo a Deus por essas pessoas. Mas, irmãos, acima de qualquer coisa, precisamos ter intimidade com Deus. Amigos, por mais fiéis que eles sejam a Deus, amigos podem nos decepcionar. Pais podem nos decepcionar. Filhos podem nos decepcionar. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, seja um amigo de Deus. Tenha um relacionamento sincero com Deus. Quando nós falamos de Deus, irmãos, nós falamos de um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Se é isso que eu estou falando para você nessa noite parece ser algo distante, algo que não é real na sua vida, então eu convido você a orar. Eu convido a você a clamar para Deus para que Ele possa se revelar na sua vida através de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele salva pecadores para desenvolver um relacionamento de intimidade com aqueles que Ele salvou. Um relacionamento de amizade. A Bíblia diz, por exemplo, que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque Abraão andava com Deus. E outros homens também, Enoque andou com Deus, também Noé andou com Deus, e essas pessoas tinham intimidade com Deus. E assim, irmãos, nós também precisamos ter um relacionamento de maneira próxima e profunda com Deus, conversando com Deus e também ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Mas, amados, nós também precisamos ter intimidade com os nossos filhos. Precisamos entender que os nossos filhos carecem de atenção. Os nossos filhos precisam de um amigo. Irmãos, às vezes eles vão procurar amizades lá no mundo que vão arrebentar com a vida deles. Mas, irmãos, desenvolva um relacionamento com seu filho, um relacionamento de amizade, que você seja o melhor amigo dos seus filhos. Tem pais que não têm tempo para os seus filhos e procuram suprir esta falta dando presente para os seus filhos. Eu conheço famílias onde o pai tem um bom trabalho, a mãe tem um excelente trabalho, ganham muito bem o casal, e então eles tentam suprir a ausência deles com os filhos, dando presente, pagando escola particular, pagando cursinhos, tentando dar um nível de vida social para eles mais alto. Mas, meus amados, um filho trocaria qualquer presente para estar perto do seu pai, dos seus pais. Sua presença na vida do seu filho é o tesouro que nenhum dinheiro no mundo
pode pagar. Pode pagar. Então, irmãos, tenha intimidade com os seus filhos. Seja amigo dos seus filhos. Seja o melhor amigo do seu filho. Saiba que tem momento para você puxar a orelha, sim. Pai foi dado por Deus para puxar a orelha dos filhos. Mas há momentos, meus amados irmãos, momento de você abraçar, um momento de você consolar, de você confortar, de você ajudar o seu filho nas suas dificuldades. Seja aquele que vai estar do lado do seu filho todas as vezes que esse precisar. E eles vão precisar, irmãos. Eles vão precisar. Seja amigo do seu filho. E Deus pode te ajudar, pode te capacitar com isso. Concluindo, considerações finais. Nós vimos aqui, irmãos, fazendo um acróstico da palavra pai, algumas maneiras, algumas verdades para que sejamos pais segundo o coração de Deus. Precisamos da palavra, precisamos de amor e precisamos de intimidade. E o Espírito Santo está capacitando-nos para sermos os pais que os nossos filhos precisam. Mas aqui na conclusão dessa mensagem, eu também quero fazer um apelo aos filhos. Dê valor no seu pai, enquanto você tem. Dê valor no seu pai. Procure honrar o seu pai. Procure obedecer o seu pai, de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas não têm tempo para visitar o pai, não têm tempo para ligar para o seu pai, não têm tempo para dizer para o seu pai, pai, eu te amo. Só que vai chegar um momento em que você vai receber aquela ligação dizendo seu pai faleceu. Seu pai partiu para a eternidade. Você está pronto para ouvir isso? Como que vai ser sua reação diante disso? Você vai ficar com remorso de ter negligenciado tempo com seu pai, tempo com seus pais, com sua mãe? Então não negligencie isso. O tempo está voando, o tempo está passando. Demonstre amor pelo seu pai, demonstre amor pela sua mãe, enquanto você pode. Porque um dia nós vamos dizer adeus. Nós vamos ter que despedir deles. Então, aproveite cada momento, aproveite cada circunstância com seu pai, demonstrando o amor pela sua vida, gratidão. Quantos sacrifícios os nossos pais fizeram por nós? Quanto sacrifício foi feito por nós? Então, seja grato a Deus pela vida do seu pai. Agora, não espere que seu pai seja perfeito. Seu pai não pode ser perfeito. Ele pode tentar fazer a vontade de Deus, mas perfeito ninguém vai ser. Uma hora seu pai vai te decepcionar, uma hora seu pai vai pisar na bola. Mas lembre-se que nós temos um pai perfeito no céu. Amém, irmãos? Que está capacitando os nossos pais, que está capacitando as nossas vidas. E que tanto os pais quanto os filhos possamos amar a Deus acima de todas as coisas, possamos amar o nosso pai, amar os nossos filhos, possamos viver na palavra e possamos ter intimidade com Deus acima de tudo e com aqueles que nós amamos. Que Deus nos ajude, irmãos, e é somente Ele que pode fazer isso. Que Deus nos capacite para sermos pais segundo o coração de Deus, mas também para que sejamos filhos segundo o coração de Deus.